Olá, hoje iremos falar sobre conversores CC-BUCK. Esse vídeo será apresentado por mim, Arthur Corrêa Martins, pelo Matheus Filgueira, pelo Paulo Ricardo Oliveira. Esse vídeo é para a disciplina de Eletrônica de Potência 2, do curso de Engenharia Elétrica do IFSP de Presidente Epitácio. O vídeo se baseará nos seguintes tópicos. Será feita uma breve introdução sobre os conversores CC-BUCK, será feita a modelagem e o equacionamento dos modos de condução contínua, descontínua e condução crítica. Será feito um exemplo numérico nos modos de condução contínua, descontínua e condução crítica, além de ser feita a análise dos resultados. Será feita uma simulação computacional por meio do software PSIM, será demonstrado um exemplo real e será feitas as considerações finais. A figura 1 mostra o conversor CC-BUCK. Tá? É composto por uma fonte de entrada em corrente contínua, certo? Uma chave que será representada por um MOSFET, um TBJ, um IGBT, para fazer o chaveamento do circuito. É composto por um diodo também, diodo de roda livre, além de indutores, capacitores e um resistor, que será a carga. O conversor CC-BUCK, ele funciona em duas etapas, com a chave fechada e com a chave aberta. Além de ter 3 modos de condução: modo de condução contínua, descontínua e modo de condução crítica. Será abordado mais adiante. Os conversores CC são formados por elementos passivos, ou seja, indutores e capacitores, além de semicondutores de potência, que são os MOSFETs, IGBT, TBJ, entre outros. O conversor BUCK também pode ser chamado de conversor step-down. Ele é um conversor abaixador de tensão. Ou seja, se você entrar com 40 volts nele, você terá uma saída menor ou igual à de entrada. As aplicações dele podem ser para fontes de alimentação, acionamento de motores de corrente contínua, carregadores de bateria, entre outras aplicações que você necessite de uma corrente contínua na saída menor na entrada. Na figura 2, nós observamos a tensão sobre o diodo do conversor, certo? No momento em que a chave está fechada, a tensão sobre o diodo é igual à tensão da fonte. No momento que a chave abriu, a tensão sobre o diodo é zero, certo? Nesse tópico, a gente vai discutir a modelagem e o equacionamento do conversor CC-BUCK. Inicialmente, nós precisamos fazer algumas considerações. A primeira, como já foi dito, né, a tensão de saída do conversor sempre vai ser menor ou igual à tensão de entrada, já que se trata de um conversor abaixador de tensão. Em segundo lugar, que todos os componentes são ideais. Isso significa dizer que quando a chave estiver conduzindo ou o diodo, a queda de tensão sobre ambos será igual a zero. E além disso, o valor médio da tensão sobre o indutor também é zero. E por fim, considera-se que o capacitor é grande o suficiente para que ele consiga manter uma tensão contínua na saída. Né? O período de comutação é igual ao inverso da frequência de chaveamento, e a razão entre o tempo em que a chave está conduzindo, chamado T-on, e o período de comutação é chamado de razão cíclica ou Duty Cycle, representada pela letra D minúscula. Ainda sobre a equação do Duty Cycle, nós conseguimos equacionar o tempo em que a chave está conduzindo, chamado de T-on.
e também o tempo que a chave está aberta, chamado T-off. T-off nada mais é que o período menos o tempo em que a chave está conduzindo. Então, T-on é igual a razão cíclica vezes o período, e T-off é igual a 1 menos a razão cíclica vezes o período. Essas duas representações serão serão comuns ao longo da apresentação nos slides, nas figuras, gráficos e no equacionamento. O funcionamento do conversor pode ser entendido em duas etapas. Na primeira, a chave está conduzindo, e essa etapa dura de 0 até T1. Então, nessa etapa, o diodo está reversamente polarizado e a corrente circula pelo indutor, se dividindo entre a carga, representada pelo resistor, e o capacitor. A componente contínua da corrente no indutor vai para a carga, e a componente alternada vai para o capacitor, já que o capacitor funciona como um circuito aberto para a corrente contínua. Em relação à polaridade reversa do diodo, a ele estar bloqueado, isso pode ser explicado de duas formas. Primeiro, analisando a tensão sobre o mesmo. Então, analisando essa primeira malha, a gente tem que a tensão na fonte, mais a queda de tensão na chave, mais a queda de tensão no diodo, tem que ser igual a 0. Como a chave é um componente ideal, V de S, né, a VS, que é a queda de tensão sobre ela, é igual a 0. Portanto, a tensão no diodo é igual a menos VI. Então, ele está reversamente polarizado. Além disso, uma análise pelas correntes pode ser feita. A fonte está com essa corrente da fonte tem sentido horário, e ela vai se dividir, né, se dividiria nesse nó entre o indutor e o diodo. Só que aqui ela estaria indo do polo negativo para o positivo, né, do cátodo para o ânodo do diodo. Isso não acontece, né? Configura que o diodo está operando com uma chave aberta. Portanto, a corrente circula apenas pelo indutor e se divide entre carga e capacitor. Por fim, a tensão sobre o indutor nessa etapa é a diferença entre a tensão de entrada e saída. Já a segunda etapa se dá quando a chave abre, e ela dura de T-on até T-off. Assim que a chave abre, o diodo passa a agir no circuito, e ele tem a função de dar continuidade à corrente do indutor. Além disso, o próprio indutor inverte o sentido da tensão sobre ele, já que ele não aceita variações abruptas de corrente. Isso faz com que a corrente se mantenha circulando, a corrente constante mantenha-se circulando no circuito. E nesse caso, a tensão no indutor é o oposto da tensão de saída. Se nessa etapa de funcionamento a corrente no indutor atingir o valor de 0, isso configura um modo de operação descontínua do conversor. Se isso não acontecer, o conversor está operando no modo de condução contínua. E são 3 os modos, né? Como eu acabei de dizer, o modo contínuo, a corrente não se anula. No modo descontínuo, a corrente do indutor se anula. E o modo crítico, né? É um limiar entre esses 2 modos de condução. Ou seja, ao final do período, a corrente atinge 0, mas no mesmo instante começa a crescer durante o próximo período. E é preferível que o conversor opere no modo de condução contínua, porque nesse caso existe uma relação muito mais simples entre o duty cycle e a tensão de saída. E isso será melhor explicado ao longo dessa apresentação. Agora nós vamos tratar do primeiro modo de condução, que é o modo de condução contínua. Então, nessa figura nós temos 3 gráficos. O primeiro representa apenas o estado da chave, então ela está conduzindo em T-on e está aberta em T-off. Lembrando que T-on é igual a D vezes T, né? Sendo T a razão cíclica e T o período. O segundo gráfico representa as tensões nos componentes do conversor. Em preto nós temos a tensão sobre o diodo. Essa tensão já foi apresentada na figura 2. Então, a tensão no diodo durante T-on é igual à tensão de entrada.
e a tensão no diodo durante T-off é igual a zero. Essa é uma consideração importante durante a fase de projeto, em que o diodo deve suportar o valor da tensão de entrada. Em azul é a tensão de saída, né? Constante, conforme esperado. E em vermelho representa a tensão no indutor. Durante T-on, essa tensão é positiva, conforme visto, né? E a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída. E durante T-off, essa tensão é negativa. Ela é o oposto da tensão de saída. Por fim, no último gráfico, nós temos a corrente no indutor. Na primeira etapa, essa corrente é uma reta crescente. Isso se dá pelo fato da corrente no indutor ser calculada a partir da integral da tensão sobre o mesmo. Já que a tensão sobre o indutor na primeira etapa é uma constante positiva, espera-se que a corrente seja uma reta crescente, como observado aqui no gráfico. Já na segunda etapa, a tensão sobre o indutor é uma constante negativa, logo a corrente será uma reta decrescente. Então, esse último gráfico da corrente no indutor permite afirmar que esse conversor está operando no modo de condução contínua, visto que durante todo um período a corrente não atingiu zero. Pelo contrário, ela se inicia no valor inicial, no valor mínimo, e termina nesse mesmo valor inicial. Como dito, né, a tensão média sobre o indutor tem que ser igual a zero, e ela pode ser facilmente calculada a partir dessas áreas, né, o valor médio da tensão sobre o indutor. Essa área é a tensão sobre o indutor na primeira etapa, que é VI menos VO, vezes T-on. E essa segunda área é menos VO vezes T-off, conforme apresentado nessa equação. Então, essas áreas são somadas e divididas pelo período, já que se trata de um valor médio. Desenvolvendo essa equação, nós chegamos numa relação linear entre tensão de entrada e tensão de saída. Então, a tensão de entrada, ou a tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes o Duty Cycle. Além disso, a gente pode determinar o ganho estático do conversor. Nada mais é que a razão entre tensão de saída e tensão de entrada. Ou seja, o ganho estático é igual à razão cíclica do conversor Buck. A partir de agora, esse equacionamento tem como objetivo dimensionar o indutor do nosso conversor abaixador de tensão. Então, nós sabemos que a tensão sobre o indutor é calculada como LDI dt, e essa análise vai ser feita para cada uma das etapas. Na primeira etapa, a tensão do indutor é diferente a tensão de entrada e tensão de saída. E DI e dt, para as duas etapas, é feita uma aproximação que só é possível por se tratar de pequenos períodos de tempo. Então, DI é aproximado para a variação de corrente no indutor. Essa variação de corrente é o valor máximo que a corrente atinge e o valor inicial da corrente, conforme visto no gráfico anterior. E essa variação de tempo vai ser considerada como T-on na primeira etapa e T-off na segunda etapa. Feitas essas substituições e isolando o T-on, nós chegamos nessa equação, e para T-off é a mesma coisa. Para chamar a atenção para esse sinal de menos aqui, ele se dá devido à variação de corrente. Na segunda etapa, como a gente pode ver nesse gráfico, na primeira etapa, a variação de corrente é o I máximo menos a corrente inicial. Na segunda, é o oposto disso. É a corrente inicial menos a corrente máxima. Por isso se dá a presença desse sinal de menos. Então, equacionados T-on e T-off, a gente sabe que a soma deles é igual ao período. O período, por sua vez, é o inverso da frequência, e T-on e T-off são substituídos aqui pelas equações que nós acabamos de encontrar. Então, manipulando esta equação e buscando isolar o valor do indutor, nós chegamos nesta última equação, que é capaz de dimensionar um indutor para o conversor Buck. E a partir de agora, essas equações, o equacionamento,
visa dimensionar o capacitor do nosso conversor buck. Então, nesse gráfico, a gente tem a corrente no indutor, a corrente no capacitor e a tensão no capacitor. Por definição, nós sabemos que a variação de carga no capacitor é igual a capacitância vezes a variação de tensão. Essa variação de carga pode ser obtida graficamente a partir desta área em azul, aqui no gráfico. A parcela positiva da corrente no capacitor representa a variação de carga no mesmo. E essa área pode ser facilmente determinada. Se trata de um triângulo, onde a base vai ser metade de T1 mais a metade de Toff, vezes a altura da variação de corrente, indutor, dividido por 2, por se tratar de um triângulo. Então, nós temos T1 mais Toff, ambos sobre 2, vezes metade da variação de corrente, tudo isso sobre 2. Metade de T1 mais metade de Toff, nada mais é que a metade do período. Então, foi essa a consideração que fizemos para chegar nesta equação aqui de ΔQ. E ΔL pode ser também obtida a partir das equações anteriores no dimensionamento do indutor. Então, substituindo ΔL aqui nessa equação, nós chegamos nessa última equação para determinar ΔQ. Como o objetivo aqui é determinar a capacitância, esta vai ser ΔQ sobre ΔVC, que é o que foi feito, né, essa passagem para a próxima equação. Então, dessa forma, nós conseguimos dimensionar o valor da capacitância do capacitor do nosso conversor buck. Ainda usando essa equação, apenas com algumas manipulações, nós conseguimos equacionar o ripple de tensão da tensão de saída, representar uma ondulação da tensão no capacitor. E esse ripple é um valor percentual. Aqui a gente vê um comportamento de segunda ordem na tensão no capacitor, e isso se dá pela tensão no capacitor ser igual à integral da corrente sobre o mesmo. Então, na primeira etapa, a corrente é uma reta crescente, logo, a tensão será uma parábola com a concavidade para cima. E na segunda etapa, será uma parábola também com a concavidade para baixo. E agora nós vamos tratar do modo de condução descontínuo. Ele é dividido em 3 etapas, onde as duas iniciais são idênticas ao comportamento do conversor no modo de condução contínua. A diferença está na terceira etapa, porque no modo de condução descontínua, como dito anteriormente, a corrente no indutor atinge zero. Quando ela atinge zero, se inicia essa terceira etapa, onde o capacitor passa a ser o responsável por suprir a potência na carga, né, na saída. Então, aqui os gráficos referentes à contínua. O primeiro representa o comportamento da chave. Ela está ligada em T-on e desligada em T-off. Esse delta minúsculo vezes o período representa um intervalo de tempo menor do que T-off e se refere exatamente ao tempo que existe corrente no indutor. Já esse intervalo aqui ainda é T-off e é o instante de tempo após a corrente se extinguir. Então, esse delta minúsculo vezes o período, que nas nossas equações gráficas será representado por Tx, é o tempo em que ainda existe corrente no indutor após a chave se abrir. Analisando as tensões, né, as tensões quase não há mudanças. A tensão no diodo ainda é a tensão de entrada na primeira etapa e é zero na segunda etapa. Só que após Tx, ou seja, após a corrente no indutor se extinguir, a tensão no diodo assume o valor da tensão de saída. Essa é a única mudança que tem no que tange às análises de tensões no nosso circuito. Então, a tensão no indutor ainda é VI menos VO na primeira etapa e menos VO na segunda etapa. E no terceiro gráfico, nós temos a corrente no indutor. A gente pode perceber duas mudanças. A primeira é que o valor, ela não tem mais um valor inicial, né? Uma corrente mínima. Ela se inicia em zero.
E a segunda diferença é que antes de acabar um período de comutação, essa corrente se extingue, que é exatamente no final do período do intervalo de tempo Tx. Bom, as mesmas análises serão feitas agora, visando dimensionar inicialmente o indutor e em seguida o capacitor. Então, o dimensionamento do indutor começa a partir do cálculo da tensão média sobre o mesmo, que sabemos que é zero. Então, será feito o cálculo dessas áreas aqui. Essa primeira área vai ser VI menos VO vezes T1. E a segunda área vai ser menos VO vezes Tx. Lembrando que Tx é o intervalo de tempo em que ainda existe corrente no indutor. Pode ser facilmente observado nesse gráfico da corrente, que representa a corrente no indutor. Então, a gente apresenta aqui todo o passo a passo dessa equação, o desenvolvimento dessa equação, até chegarmos nesta relação entre tensão de entrada e tensão de saída. Aqui a gente já pode perceber uma relação muito mais complexa entre tensão de entrada e saída. Foi apresentado no modo de condução contínua que essa relação era uma relação linear. Então, a tensão de saída era igual à tensão de entrada vezes o duty cycle. Isso não se aplica mais no modo de condução descontínua. A gente vê que depende de Tx, depende do período e dessa razão aqui. O objetivo, então, agora é determinar uma equação para Tx. E isso pode ser feito a partir da análise da corrente no indutor. É o que nós vamos fazer no próximo slide. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem a corrente no indutor. Como dito anteriormente, a corrente no indutor tem uma componente alternada e contínua. A componente alternada é filtrada pelo capacitor, enquanto a corrente contínua vai para a carga. Então, essa aproximação aqui é válida. Ela diz que a corrente média no indutor é igual à corrente na carga, a corrente na saída. E essa corrente média pode ser determinada facilmente pelo cálculo dessa área. E é o que nós vamos fazer. Então, se trata novamente de um triângulo, onde a base é T1 mais Tx, conforme visto aqui. A altura é ΔL, tudo isso dividido por 2, por se tratar de um período, e por T, por se tratar de um valor médio. ΔL pode ser substituído pelas equações já vistas anteriormente. E a gente ressalta aqui também que, nesse caso, ΔL é apenas a corrente máxima, né? Já que o valor mínimo da corrente é zero. Então, substituindo ΔL nessa equação e isolando Tx, nós chegamos nesse resultado. Em seguida, substituímos Tx na equação que relaciona a tensão de entrada e tensão de saída. Feito isso, nós chegamos nesse resultado final. Então, a gente consegue perceber claramente uma relação muito mais complexa entre tensão de entrada e tensão de saída. O que antes era linear, agora tem uma relação muito mais complicada, dependendo de diversos parâmetros. Por exemplo, isso depende do indutor, depende do período, depende da própria tensão de entrada, da razão cíclica ao quadrado, e depende da carga, né, representada aqui pelo resistor, vale lembrar. Além disso, nessa última equação, a gente pode destacar o valor máximo possível para a tensão de saída. E esse valor máximo nada mais é que a própria tensão de entrada. Isso se dá quando a corrente na carga, a corrente de saída, for igual a zero. Ou seja, quando o conversor está operando a vazio. Agora, a próxima análise visa equacionar o capacitor do nosso modo de condução descontínuo. Então, as mesmas considerações ainda são válidas. A área delta Q aqui, destacada em azul, que é a parcela positiva da corrente no capacitor, representa a variação de carga no mesmo. E essa área pode ser determinada como TA mais TB, isso é a base. A altura aqui é ΔL menos IO, tudo isso sobre 2 por se tratar de um triângulo.
Vale ressaltar que TA e TB não são mais metade de T1 e metade de TOFF, respectivamente. Em seguida, a gente precisa fazer uma análise por etapa na corrente no indutor, visto que a corrente no capacitor, através de análise nodal, é a diferença entre a corrente no indutor e a corrente na carga, né, a corrente de saída. Lembrando que a corrente no indutor é 1 sobre L vezes a integral da tensão no indutor. Então, na primeira etapa, a tensão no indutor é VI menos VO, e na segunda etapa, ela é menos VO. Igualando cada uma dessas equações a zero e isolando os respectivos tempos t aqui, nós conseguimos determinar TA e TB. Então, nós chegamos nesses resultados aqui. Para que, então, seja determinado o valor da variação de carga no capacitor. Em seguida, determinar a capacitância é um processo muito simples. Nada mais é que a razão entre a variação de carga e a variação de tensão no capacitor. Com isso, nós chegamos na equação final para o dimensionamento do capacitor. O Paulo já apresentou os modos de condução contínua, que em regime permanente era aquele em que a corrente do indutor nunca se anulava, e ele também apresentou o modo de condução descontínua, que é aquele em que a corrente no indutor se anula antes do encerramento do período de comutação da chave. Agora eu vou apresentar o modo de condução crítica, que é o modo em que a corrente no indutor chega a zero exatamente no final do período de comutação da chave, caracterizando-se desta forma como o limite entre a condução contínua e a descontínua. Para o modo de condução crítica, são válidas todas as equações obtidas para o modo de condução contínua que já foram apresentadas anteriormente pelo Paulo, mas com a condição de que, para que o conversor Buck opere no modo de condução crítica, é necessário que a ondulação da corrente média do indutor seja igual ao dobro da corrente média do indutor, que, nesse caso, é igual à corrente que passa pelo resistor de carga. Essa condição nos diz que existem duas formas de se atingir o modo de condução crítica. Na primeira delas, nós podemos fixar o valor da corrente média do indutor e variar a ondulação da corrente do indutor, alterando os valores do indutor ou da frequência de comutação da chave. A segunda forma de se obter o modo de condução crítica é fixando o valor da ondulação da corrente e alterando apenas o valor da corrente média do indutor. Lembrando que a equação da corrente média que passa pelo indutor, que é igual à corrente que passa pelo resistor de carga, é igual à tensão de saída dividido pelo valor do resistor de carga. Então, podemos chegar à conclusão de que, para alterar a corrente, basta nós irmos variando o valor desse resistor. Então, substituindo nessa condição a equação da ondulação de corrente obtida no modo de condução contínua e também a equação que nos dá o valor da corrente média que passa pelo indutor, lembrando que a tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes a razão cíclica, vamos chegar a esta expressão aqui, que diz o seguinte, que o dobro da tensão de entrada vezes a razão cíclica dividido pelo valor do resistor de carga deve ser igual à tensão de entrada vezes a razão cíclica, que multiplica 1 menos a razão cíclica, tudo isso dividido pelo valor do indutor vezes a frequência de chaveamento. Bom, vocês sabem que dividindo tensão de entrada
pela tensão de entrada, o resultado é 1. E da mesma forma, dividindo a razão cíclica com ela mesma, o resultado também é 1. O que nos resta uma expressão igual a 2R, 2 sobre R, igual a 1 menos D sobre L vezes F. Isolando o L, que é o nosso indutor, teremos que, no modo de condução crítica, o indutor será dimensionado por essa equação aqui. E diz o seguinte, que o indutor é igual a 1 menos a razão cíclica, tudo isso multiplicado pelo valor do resistor de carga, dividido pelo dobro da frequência de chaveamento. Agora que nós encontramos uma expressão que determina o valor necessário ao indutor para que o nosso conversor opere no modo de condução crítica, podemos, então, prosseguir para determinar uma equação agora para o capacitor. Para o cálculo da capacitância crítica, considera-se que o ripple de tensão no capacitor seja o dobro da tensão de saída. Então, substituindo esta condição dentro da equação da capacitância já obtida para o modo de condução contínua, resulta-se que a capacitância crítica necessária ao capacitor para que o nosso conversor opere no modo de condução crítica deve ser igual a 1 menos a razão cíclica, dividido por 16 vezes o valor do indutor, vezes o quadrado da frequência de chaveamento. Então, agora, depois de ter demonstrado todas as equações, nós vamos resolver um exemplo numérico. Dimensione para os modos de condução crítica, contínua. Então, dimensione para os modos de condução contínua, descontínua e crítica os componentes do conversor CC tipo Buck, apresentado abaixo, considerando os seguintes dados. Tensão de entrada de 40 volts, tensão de saída de 10 volts, potência de 100 watts, frequência de chaveamento igual a 50 kHz, ondulação no indutor igual a 40% da corrente que passa pelo resistor de carga, e ripple máximo na tensão de saída igual a 1% da tensão de saída. Então, primeiro, nós vamos dimensionar o resistor de carga para o modo de condução contínua. Então, o resistor de carga vai ser igual ao quadrado da tensão de saída dividido pela potência da carga. A tensão de saída é igual a 10 volts e a potência da carga é igual a 100 watts. Então, o valor necessário ao nosso resistor de carga, para este caso, será de 1 ohm. Agora, com o valor do resistor de carga, nós podemos prosseguir os cálculos, obtendo o valor da corrente média do indutor. Como eu já disse, o valor da corrente média do indutor vai ser igual ao valor da corrente que passa pelo resistor de carga, que é igual à tensão de saída dividido pelo valor do resistor de carga. A tensão de saída é igual a 10 volts e o valor do resistor de carga é 1 ohm. Com isso, chegamos para a corrente média do indutor ao resultado de 10 amperes. Agora, no modo de condução contínua, a razão cíclica é igual à relação entre a tensão de entrada, a tensão de saída e a tensão de entrada. A tensão de saída é igual a 10 volts e a tensão de entrada é igual a 40 volts. Então, a razão cíclica é igual a 0,25 para o modo de condução contínua. Agora que temos o valor da razão cíclica,
podemos dimensionar o nosso indutor. Então, o indutor vai ser igual a tensão de entrada vezes a razão cíclica, que multiplica 1 menos a razão cíclica, tudo isso dividido. Desculpe, eu não encontrei isso na sua biblioteca. Então, agora que nós temos o valor da razão cíclica, nós podemos dimensionar o nosso indutor Buck. E o indutor vai ser igual a tensão de entrada vezes a razão cíclica, que multiplica 1 menos a razão cíclica, tudo isso dividido pela ondulação da corrente no indutor, vezes a frequência de chaveamento. Substituindo nessa equação todos os valores numéricos que nós temos, chegaremos para o nosso indutor Buck ao resultado de 37,5 microhenry para o modo de condução contínua. Agora, nós podemos, por fim, dimensionar o nosso capacitor de filtragem para o modo de condução contínua. Então, o nosso capacitor de filtragem vai ser igual a tensão de saída vezes 1 menos a razão cíclica, tudo isso dividido por 8 vezes o valor do indutor, vezes o quadrado da frequência de chaveamento, vezes o ripple de tensão do capacitor. Substituindo nessa equação os valores numéricos que nós já temos, chegaremos à conclusão que o nosso capacitor de filtragem deverá ter uma capacitância de 100 microfarad, para que o nosso conversor possa operar no modo de condução contínua. Agora que nós já dimensionamos todos os componentes para o modo de condução contínuo, podemos dimensioná-los para o modo de condução descontínuo. Então, o resistor de carga vai ser igual ao quadrado da tensão de saída dividido pela potência da carga. O valor da tensão de saída é de 10 volts e a potência de então, nosso resistor de carga continuará tendo que resistir 1 ohm. Agora, para a corrente média do indutor, basta dividir a tensão de saída pelo valor do resistor de carga. Como a tensão de saída é igual a 10 volts e o resistor de carga é igual a 1 ohm, teremos que ela será igual a 10 amperes. Mas, para o cálculo da ondulação no indutor Buck, nós temos que levar em consideração a seguinte condição, que é que a ondulação da corrente no indutor deve ser superior a 2 vezes a corrente média do indutor. Como a corrente média do indutor obtido no item anterior resultou em 10 amperes, teremos então que, para que o nosso conversor opere no modo de condução descontínua, o módulo a ondulação da corrente no indutor deverá ser superior a 20 amperes. Nós adotamos, então, para esse exemplo, o valor de 22 amperes para a ondulação da corrente no indutor, mas também poderia ser qualquer outro valor, desde que fosse maior do que 20 amperes. Agora que nós já adotamos um valor para a ondulação da corrente média do indutor, podemos prosseguir os cálculos para encontrar a razão cíclica do nosso conversor operando no modo de condução descontínuo. Dessa equação aqui, que já foi apresentada anteriormente, isolando a razão cíclica, teremos que, para o modo de condução descontínuo, ela será igual a 2 vezes o valor da corrente média do indutor, vezes a tensão de saída, tudo isso dividido pela tensão de entrada, vezes a ondulação da corrente média do indutor. Substituindo nessa equação aqui todos os dados numéricos que nós já temos, chegaremos para a razão cíclica ao resultado de 0,227.
Agora que temos o valor da razão cíclica, podemos, então, dimensionar o nosso indutor Buck para o modo de condução descontínuo. O indutor será igual à diferença das tensões de entrada e de saída dividido pela ondulação da corrente média do indutor, tudo isso multiplicado pela razão cíclica e multiplicado pelo período TS. Substituindo nessa equação aqui todos os valores numéricos que nós temos, chegaremos ao resultado de 6,2 microhenry. Por fim, falta a gente dimensionar o nosso capacitor. Mas para o modo de condução descontínuo, é necessário primeiro encontrarmos os valores dos intervalos de tempo TA e TB. O intervalo de tempo TA é dado por essa equação aqui, que diz que TA é igual à razão cíclica vezes o período TS menos o valor do indutor vezes a corrente média do indutor, tudo isso dividido pela diferença das tensões de entrada e de saída. Substituindo nessa equação todos os valores numéricos que nós temos, chegaremos ao resultado de 2,8 microsegundos. E TB vai ser igual à tensão de entrada vezes a razão cíclica vezes o período TS menos o valor do indutor vezes a corrente média do indutor. Tudo isso dividido pela tensão de saída menos a razão cíclica vezes o período TS. Substituindo nessa equação todos os valores que temos, então chegaremos para o período de tempo TB ao resultado de 7,44 microsegundos. Agora podemos, então, fazer o dimensionamento do nosso capacitor de filtragem, onde ele será igual a soma dos períodos de tempo TA e TB, vezes a ondulação de corrente média do indutor, menos a corrente média do indutor, tudo isso dividido pelo dobro do ripple de tensão no capacitor. Substituindo nessa equação todos os valores numéricos que temos, chegaremos que para o modo de condução descontínuo, o nosso capacitor deverá ter uma capacitância de 595 microfarads. Bom, nós já dimensionamos todos os componentes para os modos de condução contínua e descontínua. Agora nós dimensionaremos eles para o modo de condução crítica. Então, a indutância crítica necessária ao indutor para que o nosso conversor opere no modo de condução crítica deve ser igual a 1 menos a razão cíclica, multiplicado pelo valor do resistor de carga, tudo isso dividido pelo dobro da frequência de chaveamento. Substituindo nessa equação todos os valores numéricos que temos, chegaremos ao resultado de 7,5 microhenry para a indutância do nosso indutor. Agora que encontramos o valor do indutor, podemos fazer o dimensionamento do capacitor de filtragem para que o nosso conversor possa operar no modo de condução crítica. A capacitância crítica necessária ao capacitor será igual a 1 menos a razão cíclica, tudo isso dividido por 16 vezes o valor do indutor vezes o quadrado da frequência de chaveamento. Substituindo nessa equação todos os valores numéricos que temos, chegaremos ao resultado de 2,5 microfarads. Agora nós faremos uma análise dos resultados que nós obtivemos para os modos de condução contínua, descontínua e crítica. Para o modo de condução crítica, chegamos ao resultado que o nosso indutor deverá ter uma indutância igual a 7,5 microhenry.
Se esse indutor tiver uma indutância superior a 7,5 microhenry, ele terá energia suficiente para alimentar a carga até o final do período TS. E com isso, ele estará trabalhando no modo de condução contínua. Caso o indutor tenha uma indutância inferior a 7,5 microhenry, ele não terá energia suficiente para alimentar a carga até o final do período TS. E com isso, o nosso conversor estará trabalhando no modo de condução descontínua. Já para o capacitor de filtragem, nota-se que, no modo de condução descontínua, o valor dele é muito superior ao valor necessário quando o capacitor está trabalhando no modo de condução contínua. E isso ocorre, pois no modo de condução descontínua, a corrente que passa pelo indutor é anulada. E quem vai suprir a potência que a carga está demandando é o capacitor. Então, no modo de condução descontínua, o capacitor precisa ser maior do que necessitaria ser caso o conversor estivesse trabalhando no modo de condução contínua. Agora o Arthur vai apresentar uma simulação computacional que foi feita considerando o exercício que acabamos de ver. Como podemos ver aqui, nós temos o conversor Buck simulado no modo de condução contínua e no modo de condução descontínua. No modo de condução contínua, nós temos um indutor de 37,5 microhenry e um capacitor de 100 microfarad, como o Matheus demonstrou anteriormente por meio de cálculo. Estamos utilizando uma fonte de onda quadrada com a frequência de chaveamento de 50 kHz e um duty cycle de 0,25. Ao invés de nós utilizarmos um MOSFET, um IGBT, utilizamos uma chave para fazer o chaveamento do circuito. Então aqui nós temos a fonte de 40 volts, que foi dada no enunciado, o resistor de 1 ohm, que foi achado pelo Matheus, né, o valor de 1 ohm. E temos também o modo de condução descontínua. Os valores foram demonstrados, né, a forma de achar anteriormente. Aqui nós temos a fonte de onda quadrada também, com frequência de chaveamento de 50 kHz, cycle de 0,22. A mesma coisa. A única coisa que muda, né, como foi demonstrado pelo Matheus, o modo de condução contínua são os valores do indutor, do capacitor e o duty cycle. Esses gráficos aqui são o gráfico de simulação do modo de condução contínua. Como demonstrado anteriormente, o que caracteriza o modo de condução contínua é que a corrente nunca chega em zero, certo? Então aqui nós podemos observar que a corrente varia de quase 8 amperes até 12 amperes. Mas ela nunca toca a zero. Isso que caracteriza o modo de condução contínua. Também podemos observar que a onda não é quadrada, como foi visto na modelagem. Isso ocorre porque a simulação foi feita utilizando componentes reais, não ideais. Então, ela tem esse atraso até ficar, ser 1, né? Nível lógico 1. Aqui a tensão de Ripple, podemos observar que ela não passa de 100 milivolts, que foi pedido no enunciado, né? Então, ela varia aqui, só que ela não passa de 100 milivolts. Aqui o gráfico de modo de condução descontínua.
O que caracteriza o modo de condução descontínua é a corrente ser zero em algum tempo do processo, certo? Então, a gente observa aqui que ela toca em zero, ela é zero por um período de tempo. Isso caracteriza o modo de condução descontínua. O restante é similar entre modo de condução descontínua. Esse modo aqui, ele é muito encontrado hoje em dia no mercado. Ele é um modo buck, certo? Podemos observar aqui o indutor, o capacitor, o diodo, e ele utiliza o CI LM2596S. Esse CI é o responsável por fazer o chaveamento, certo? Chaveamento e garantir a tensão de saída. Esse módulo, ele suporta até uma tensão de entrada de 35 volts e ele é capaz de abaixar essa tensão até 3,5 volts. Nessa figura, observamos o esquemático daquele módulo. Os valores de capacitores estão um pouco diferentes, mas é o mesmo esquemático. O LM2596S ele é responsável por garantir uma saída. Então, se voltarmos aqui temos um potenciômetro. Por meio desse potenciômetro que regulamos a saída. Então, se temos uma entrada de 30 volts e queremos 5 volts na saída, a gente vai regular por meio desse potenciômetro. Então, o LM2596S ele é responsável por manter a saída que nós queremos. Ele tem um feedback aqui, que ele faz a leitura da saída e atualiza o PWM para garantir essa saída. Isso nada mais é que um sistema em área fechada. Então, ele lê a saída e atualiza aqui para sempre garantir essa saída. Aqui podemos ver a configuração lembra aqui bem o conversor CC buck, certo? O indutor aqui, o capacitor e o diodo. Pode observar por esse trabalho todas as características principais, o modelo de funcionamento, os modos de conduções, a curva típica, tudo isso foi apresentado nesse trabalho. Foi resolvido um exemplo numérico, né, e simulado por meio do software PSIM, para sintetizar a teoria. Normalmente a gente procura trabalhar com frequências elevadas, porque isso garante um menor valor de indutância e de capacitância. Com isso a gente consegue reduzir o custo, além de o peso e o volume do nosso projeto. Ele é um conversor relativamente simples e consegue uma boa eficiência, tá? Eficiências superiores a 90%, em muitos casos. Todos os gráficos e imagens que foi utilizado estão referenciados agora na referência, da onde a gente tirou. E essas são as referências utilizadas.